Você que estava acompanhando as emoções de Vencendo o Desamor, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Malta e nessa semana a gente também está se encontrando aqui no Jornal da Noite, é o nosso esquema de plantão. Na semana que vem, Viviane Costa estará de volta. Então agora, 7h24, sejam todos muito bem-vindos. Nosso jornal já está no ar. A gente começa a edição de hoje com um registro inusitado. Um lobo-guará de verdade, animal selvagem típico do Cerrado, foi flagrado passeando pelos pilotis dos prédios do Noroeste. Bruno Silveira fala com a gente ao vivo, direto do prédio onde esse lobo foi visto. Ué, Bruno, esse bicho atrás de você, o que é isso? Brincadeira, quais informações você tem para nós? A gente tá aqui, olha só, eu não ia me surpreender se realmente tivesse outro lobo-guará aqui, porque essa quadra 311 aqui do Noroeste, ela é um ponte, segundo os moradores, de animais exóticos. Então, ontem à noite, ali por volta das 10h36 da noite, esse lobo-guará veio dar um passeio aqui na quadra. As câmeras aqui do Bloco G registraram o momento que esse lobo cruzou, então, o pilotis. Foi questão ali de menos de 10 segundos. E no vídeo, dá pra gente ver que esse lobo-guará, ele tá até com um pequeno animal na boca. Então, provavelmente ali um saruê que ele achou de refeição aqui. Então, essa visita para ele não foi tão ruim assim. Os moradores já falaram que a primeira vez do lobo-guará, mas já apareceu aqui anta, capivara, cobra. Então, assim, a vida selvagem gosta de dar uma passeada aqui na 311 do Sudoeste, do Noroeste, na verdade. E olha só, a gente conversou também com alguns moradores para ver com eles como é que foi essa situação inusitada que aconteceu ontem, se eles viram, se eles não viram. Vamos ouvir o que a população aqui da 311 falou para a equipe do SBT. Fiquei, assim, até preocupado, né? Hoje à tarde a minha esposa comentou comigo de que havia sido visto esse lobo aqui, né? E então, como eu desço com eles aqui, realmente é uma situação que pode surpreender a gente e preocupa um pouco, né? Eu nem sabia que tinha lobo-guará aqui pelo Noroeste, né? Geralmente eu pensava que ele ficaria mais ali pela parte da Épia, né? Assim, tudo bem que é perto, né? Mas realmente não, e é um perigo até, né? Assim, aqui tem muita criança embaixo do prédio, então a gente nunca sabe, né? Pelo que eu sei, é um lobo que não causa nenhum perigo. E apesar disso, mas fica um receio, por exemplo, você ter que descer de noite, fazer uma caminhada, descer com cachorro, com criança, de encontrar um lobo, dá um receio, vocês ficam com medo? Ah, não, eu por enquanto não. Eu não, sempre caminho aqui às noites, por volta de 6, 7 da noite, e nunca me senti inseguro, né? Perigoso, de certa forma, o lobo é, né? Até para animal de estimação pequeno, porque no vídeo que a gente estava assistindo há pouco, a gente vai até ver de novo. O lobo-guará tá com um animal na boca, diz o Bruno, que parece um saruê, ou seja, ele saiu para jantar de noite. Bruno, então o Noroeste é uma região em que os animais silvestres são vistos com frequência, né? É isso, Felipe. Olha só, a gente está aqui a questão de 500 metros do Parque Nacional. Então, esse passeio de alguns animais silvestres, eles acaba sendo bem recorrente por aqui. E para falar sobre isso, a gente está aqui então com o Tenente Moreira do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal para falar um pouco sobre isso. Tenente, então não é uma coisa muito diferente os moradores aqui do Noroeste verem esses animais silvestres passeando por aqui, né? Boa noite, Bruno. Não, é até comum por causa da grande incidência da preservação do cerrado ao redor aqui da área do Noroeste e principalmente a proximidade com o Parque Nacional de Brasília, a água mineral. Pois é, agora esse lobo-guará que apareceu ontem aqui, no vídeo a gente vê que ele tem até um pequeno animal. Como é que é a alimentação do lobo-guará, os hábitos dele, para a população não ficar com tanto medo dessa visita? Então, o lobo-guará é um onívoro, né? Então ele vai comer praticamente pequenos animais, insetos, cobras, mas 70% da alimentação dele é composta de frutos. E aí a importância dele para o cerrado. E aí, além dessa visita inusitada, então, só para a gente deixar claro para a população, não é um animal que traga riscos, então, para a segurança das pessoas ou até mesmo dos cachorrinhos, porque os humanos e os animais não fazem parte da alimentação dele. Então, não é um animal que traz um perigo eminente para a população, né? Sim, culturalmente nós associamos o lobo com uma figura ruim, né?
E o nosso lobo-guará não é o lobo mau da história, né? Ele tem um papel ecológico importantíssimo, que é o de dispersar a semente. Então, 70% da alimentação dele é composta de frutos, então ele dispersa essas sementes, né? E é um animal muito pacífico, né? E de hábitos noturnos. Então, se ele avistar a incidência humana, provavelmente ele vai fugir, né? Por ser um animal silvestre que é assustado. Então, provavelmente ele vai estar com mais medo da gente do que a gente dele, né? Agora, tenente, aqui no Noroeste, recorrente, então, essa presença de animais silvestres. Quando a população vê algum animal que é diferente do ambiente normal da cidade, como é que ela deve proceder? Ligar 190 para a Polícia Militar, ela vai passar para o Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Nós vamos fazer o resgate se o animal não estiver em vida livre, que é o caso desse lobo-guará, né? Ele veio aqui, se alimentou desse pequeno roedor, provavelmente um saruê. Então a gente faz o resgate e o manejo e recondiciona ele para o habitat natural. Devido à proximidade aqui da água mineral, então provavelmente ele veio, se alimentou desse pequeno roedor e voltou ali para o habitat dele, que é o Parque Nacional de Brasília. Agora, nesse chamado de ontem, vocês foram chamados para vir aqui. Conseguiram achar o lobo que ficou famoso de ontem para hoje? Não, infelizmente chegamos aqui, ou felizmente, né? E ele provavelmente já retornou para o Parque Nacional de Brasília. Então ele se alimentou, é um animal de hábito noturno. Então ele enxerga melhor à noite. Então ele veio aqui, se alimentou desse saruê e voltou para o Parque Nacional de Brasília. Legal. Então é isso, Felipe. Só para a gente reforçar para a população, o lobo-guará, que é um desses animais silvestres que já passou aqui pelo Noroeste, não faz nenhum perigo para a população, nem para os animais. Os hábitos deles são totalmente diferentes e fica então esse reforço do alerta da Polícia Militar sempre que vê algum animal diferente, né, do habitual aqui, da rotina da cidade. Liga para o batalhão da Polícia Militar Ambiental para que eles venham aqui fazer então o resgate desse animal. Não tentem pegar esse animal de forma sozinha. Chamem os especialistas da Polícia Militar, porque tem toda uma técnica, todo um jeito para não machucar nem a população. Muito obrigado, Bruno, pelas informações. Eu fico só imaginando o susto do porteiro. Se puder, diretor, só mais uma vez para a gente ver a imagem. Vocês viram que o lobo passou do ladinho da guarita, da portaria, olha ali. Eu não sei se esse porteiro estava cochilando, se ele estava distraído no celular e não viu, mas o lobo-guará de verdade passou do lado. Bom, se tivesse visto, seria no mínimo um susto, né? Mas a Polícia Ambiental garantiu que o animal é pacífico, tem mais medo da gente do que a gente tem que ter medo dele, né? Então, se por acaso moradores do Noroeste ou de qualquer outra região do Distrito Federal avistarem um animal silvestre perto da sua casa, o correto é chamar a Polícia Ambiental, que eles sabem o que fazem. Inclusive, mais uma notícia de animal silvestre em ambiente urbano. Um gambá foi resgatado em um restaurante do Lago Sul. Dessa vez, o batalhão da Polícia Militar foi acionado para salvar o bichinho. Era uma fêmea que, olha só, estava com filhotinhos, todo mundo alojado no teto do estabelecimento. Todos estavam bem e foram soltos no habitat natural em um parque do Guará. É isso, o correto é chamar a Polícia Militar Ambiental. 7 horas e 32 minutos, vamos falar da notícia do dia, tá? A PEC da transição foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados. A gente traz esse assunto para você que está em casa. Essa foi uma das maneiras estudadas pelo governo de transição de viabilizar o Bolsa Família. Hoje Auxílio Brasil, depois Bolsa Família ano que vem, no novo governo. E aqui no Distrito Federal, 150 mil famílias dependem desse benefício, que agora está com o dinheiro garantido. Já estava, na verdade, porque o Supremo havia determinado. Mas a Natália Fruê explicou para a gente hoje cedo, né, Nath, que essa PEC abre espaço para outros gastos também. Boa noite, amiga. Que informações você tem para a gente? Pois é, Malta, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois então, a informação importante que inclusive foi confirmada pelo senador Marcelo Castro, que cuidou da PEC e também está cuidando do orçamento, é que com essa aprovação, e a aprovação agora que deve passar aqui pelo Senado de novo, porque teve modificação, o salário mínimo para o ano que vem, que atinge muitos trabalhadores, porque é a base de reajuste, da concessão de reajuste para os trabalhadores, deve ser de R$ 1.320, foi o que
que disse Marcelo Castro, porque com a abertura desse espaço fiscal no orçamento, se vai aumentar o reajuste real, né, do salário mínimo, que vinha tendo apenas o reajuste da inflação e não aumento real, era uma das promessas de campanha do presidente eleito Lula, e com a abertura desse espaço fiscal, isso vai ser possível, segundo o que disse agora há pouco aqui no Senado Marcelo Castro. A expectativa agora é para que em instantes os senadores comecem também a analisar essas mudanças feitas na Câmara. A gente conversando aqui no bastidor tem a informação de que não deve ter nenhuma surpresa, porque esse texto aprovado pela Câmara estava também sendo aqui negociado com os senadores e que essa votação aqui no Senado deve durar cerca de 1 hora. Uma vitória, sim, do presidente eleito Lula, com o apoio de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que no ano que vem vão disputar a reeleição das presidências das duas casas. Malta. Obrigado, Nath. Bom trabalho para você, porque foi aprovada lá na Câmara, mas com algumas modificações, então tem que voltar para o Senado para passar pelos senadores outra vez. Bom trabalho, Nath. A você de casa eu peço licença, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já. Meus amigos, quando a comunidade e a polícia trabalham juntas, tudo fica mais fácil e todos nós ficamos mais seguros, né? E foi assim, numa parceria, que a Polícia Militar chegou ao receptador de um produto de furto na Asa Sul. A repórter Kátia Gomes tem as informações. Na madrugada da última segunda-feira, câmeras de segurança flagraram o momento que um homem chega aqui e furta um objeto de dentro desse carro. Primeiro, ele observa. Ele aparece olhando aqui, quando vê que tem um objeto dentro do carro, ele coloca o capuz na cabeça. Logo em seguida, com a própria mão, ele consegue quebrar o vidro do carro. Inclusive, olha só, aqui ainda tem os cacos desse vidro. Esse homem, ele fugiu levando um amplificador que estava no veículo. No dia seguinte, né, terça-feira, a Polícia Militar conseguiu encontrar esse amplificador com receptador. E para falar sobre isso, eu vou conversar aqui com o Major Zairo. Major, muito obrigada pela sua entrevista, sua participação. Vocês conseguiram identificar o receptador? Vocês já sabiam para onde esse objeto tinha sido levado? Como é que foi a atuação da polícia? Então, a Polícia Militar atua por meio de uma rede de vizinhos protegidos. O 1º Batalhão tem esse programa de rede de vizinhos protegidos, onde a gente integra a comunidade com a Polícia Militar num trabalho de cooperação. Por meio desse trabalho de cooperação, nós tivemos acesso a essas imagens, onde a gente detectou o que era o objeto do furto, o que foi o objeto do furto. Diante desse fato, a Polícia Militar, por meio do Grupo Tático Operacional GTOP 21, que tem promovido um trabalho de segurança pública, no trabalho de prevenção aos crimes praticados, principalmente na área central, efetuou um patrulhamento nessa área do setor Hoteleiro Sul, especificamente na quadra 2, e visualizou dentro de uma barraca, supostamente de moradores de rua, esse equipamento, que tinha características semelhantes a características dos objetos que foi furtado aqui na 415 Sul. Diante disso, eles realizaram a abordagem e realmente foi constatado que esse aparelho havia sido comprado por um morador de rua no valor de R$150, o que é um valor abaixo praticado no mercado. Em decorrência disso, caracterizado aí o crime de receptação, eles foram conduzidos até a 5ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante por este crime. Agora, claro, fica a cargo da Polícia Civil investigar quem é esse homem que furtou o objeto, né? A Polícia Militar sabe me dizer se ele já foi identificado? Sim, a gente tem, até pelas próprias imagens, nós conseguimos identificar esse autor do furto, mas em virtude de preservar as investigações para que a gente atinja o objetivo por completo, a gente prefere não revelar o nome agora, até porque as imagens já falam por si só, a gente prefere não revelar as imagens agora, para que a gente não atrapalhe as investigações da Polícia Civil, que tem feito um trabalho integrado conosco no combate à criminalidade, nessa abordagem não violenta aos moradores de rua e sem deixar rastro de destruição. E você vai ver agora comigo mais uma notícia que é fruto da parceria entre sociedade e polícia. O cuidado de uma mãe que flagrou o filho adolescente fumando cigarro eletrônico levou a Polícia Civil e o Procon a apreenderem cerca de 2.000 vapers, como são chamados, além de 1.000 essências para esse tipo de cigarro eletrônico que tem venda proibida aqui no Brasil. A mulher procurou as autoridades e a investigação chegou a 2 lojas nas quadras 302 e 101 do Sudoeste. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, a situação do comércio de cigarros eletrônicos é grave e mesmo com a proibição existe um aumento significativo do consumo desse produto
produto pelo público jovem. Essa mãe viu o menino chegando com um cigarro eletrônico dentro da mochila, descobriu onde é que ele tinha comprado, denunciou e fez a polícia apreender esse tanto de produto aí que é ilegal e que faz tão mal para a saúde, né? Esperta a mãe. Vamos fazer mais uma pausa, a gente volta já. A Polícia Militar prendeu 2 criminosos que roubaram um veículo, celular e outros itens pessoais de um trabalhador funcionário de uma empresa de telefonia na QNM 40, lá em Taguatinga. Este homem acionou a polícia, que então começou a busca pelos assaltantes. Os militares avistaram o veículo na EPNB e perseguiram até a administração regional de Samambaia, onde apreenderam o carro de volta. Com os criminosos, a PM encontrou também um simulacro de arma de fogo utilizado no crime. Os detidos, para variar, já tinham várias passagens pela polícia. Você vai ver agora o atrevimento de 2 homens que, tranquilamente, assaltaram 2 mulheres dentro de um posto de atendimento do CAD Único lá em Planaltina. As câmeras de segurança registraram tudo. O relógio da câmera de segurança marca 1h34. 2 mulheres e um homem aguardam atendimento quando os 2 criminosos entram. Um deles, armado, anuncia o assalto. A primeira vítima tem o celular levado. O ladrão segue para a atendente, enquanto o comparsa tenta pegar a bolsa da outra mulher, mas desiste. A atendente também tem o celular levado. Em poucos segundos, os 2 vão embora como se nada tivesse acontecido. O caso foi registrado na Polícia Civil e está sendo investigado. Os 2 ainda estão foragidos. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social informou que está adotando as medidas necessárias junto à responsável pelos postos de atendimento do Cadastro Único e com a Polícia Civil para apurar, esclarecer os fatos e reforçar a segurança. Para terminar, a gente mostra que os pets também já estão em clima de Natal. Olha só quem visitou o Papai Noel. Esse cão aí é um dos cães do batalhão da Polícia Militar, que, óbvio, merece uma folga também, né, coitado? Veja, ele ficou quietinho, sentado na poltrona, enquanto recebia o carinho do Papai Noel. O que vocês acham que esse pastor alemão pediu de presente? Claro, né, comida, muita ração. Boa noite para você, obrigado pela companhia. Nos vemos amanhã às 11h40, ao vivo no SBT Brasília, primeira edição. Tchau!